E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com domínio público de Chip Zdarsky, lançado pelo Pipoca e Nanquim, volume 1, Erros do Passado. Bom, evidente que esse volume 1 já dá a letra que a história não termina, tá? Mas em relação a isso já vou explicar. Antes de seguir aqui, obviamente que eu vou pedir para você aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que, se não se inscreveu ainda no canal, faça isso, por favor, e não esqueça de ativar o sininho. Bom, vamos lá. Por que o volume 1 não deveria te afastar caso você tenha vontade, né, tenha se interessado por isso, né, ou vá se interessar a partir do que eu falar aqui? O Zdarsky publicava essa HQ, ou melhor, publica essa HQ através do seu site, que é disponibilizada para leitores pagantes, tá? Então juntou os 5 primeiros capítulos, a Image entrou na jogada e lançou a versão impressa. No momento em que eu gravo esse vídeo, deve estar por volta do número 8 ou 9, tá? Então já vai bater no 10, né? Obviamente que aí nos próximos meses ele já deve entregar o próximo capítulo. E assim, imagino eu que ano que vem o Pipoca lance o volume 2. Ok, então em relação a isso, acho que todo mundo pode ficar tranquilo, não vai ter problema. Agora, vamos lá. Primeiro, por que o Zdarsky, né, que é um quadrinista com passagens pela Marvel e pela DC, publicava isso primeiro no site dele e tal, e, sei lá, não levou diretamente isso para uma editora, tal, como um projeto fechado e tal. Cabe falar que isso aqui é uma história sobre bastidores da indústria, tá? Então, e o Zdarsky, sendo um cara da indústria, escrever uma história dessas já é um elemento interessante, tá? E por que a Image, no caso? Me parece muito lógico que seja a Image a publicar essa história, porque ela surgiu justamente com a bandeira de criadores mantendo seu controle sobre as criações. Ok, o que é, obviamente, o pensamento inverso, né, de Marvel, DC e por aí vai, né? Todos os fãs conhecem, né, essas histórias de exploração, aí, pelo menos os personagens mais antigos, tem toda essa história aí sobre criadores que recebem migalhas e as corporações fazendo bilhões. Tá? Então, domínio público é exatamente sobre isso. Tá? Vai pegar esse lado sombrio aí da cultura pop através da história do Sid Dallas, que já é um cara idoso, né, um desenhista, que criou o Domínio, que é um personagem assim, super popular, que está para ganhar um grande filme, um grande blockbuster aí no cinema. Vai gerar muita grana. Obviamente que ele vai ver muito pouco dessa grana ou quase nada. E isso gera um ressentimento aí em seu filho, Miles, que é jornalista. E claro que ele percebe, como todo mundo, né, que pensa um pouquinho sobre isso, vê que é uma grande injustiça, que não faz sentido, mas ele até fica mais incomodado pelo fato do pai não ligar muito, né? O pai parece assim, bem confortável com essa situação. E aí nós vamos conhecendo aos poucos cada personagem, né, cada peça desse tabuleiro. A editora, o conglomerado, no caso aqui, que cuida do personagem e tudo mais. E as coisas ganham um tom a mais, né? O comecinho da história, isso não é um spoiler, quando o Miles, ele, como jornalista, é chamado para entrevistar o ator que faz o Domínio no tal filme, né? Que obviamente, né, se revela um grande cuzão. E assim a história segue, né? A gente vai conhecendo os outros participantes disso, né? O irmão, a gente tem um outro cara da Singular, que é a empresa que controla o Domínio, que obviamente, né, tem uma relação forte aí com a figura do Stan Lee, isso não dá para negar, até porque ele conhece o Sid Dallas pessoalmente e tudo mais, eles têm toda uma história juntos. E assim, claro que em algum momento, né, a relação dessa propriedade intelectual, que é o Domínio, vai passar por
algum tipo de chacoalhada judicial, né? Mas não é da forma como a gente espera que seja, né? Como as que a gente vê na vida real. Por exemplo, as famílias que correm atrás de compensações como herdeiros, né, dos criadores e tudo mais. O que eu achei bastante interessante é para onde essa história vai, né? Porque a gente está esperando, de fato, um desdobramento e ele consegue te surpreender ali num ponto que seria o culminante aqui desses 5 números, tá? Então a gente tem, de fato, aqui uma resolução dentro desses 5 números. É importante ressaltar isso. Eu não quero também falar muito sobre determinados personagens aí, também para não dar uma interpretação X ou Y de cada coisa, mas tem coisas que são muito óbvias, né? A relação a Disney, Stan Lee e tudo mais, isso fica muito claro aqui dentro, né? A própria figura do Sid Dallas, que é um cara que tá feliz somente na prancheta e tudo mais, para ele não precisa de muito mais do que isso e tal, e assim a coisa segue, tá? Bom, vou até evitar passar por muitas páginas aqui também para não dar spoiler. Mas vamos lá também. O que é bacana aqui, que eu acho assim fantástico em domínio público, é que só o fato de você folhear o álbum já te dá vontade de ler a história, né? Automaticamente você quer saber, quer acompanhar essa jornada. Porque a arte do Zdarsky, e tanto quanto a diagramação e as cores, também o traço, cor, diagramação e tudo mais, essa disposição aqui geral, ela é muito agradável. Ela já chama muito, ela convida muito o nosso olhar a seguir isso. E é algo que faz falta para muitas HQs, né? Falando bem francamente. Aqui ele já te conquista no visual. Tá? Você não precisa ler direto, começar lendo tal. Você pode dar uma folhadinha rápida, sabe? Essa harmonia visual que ele já exibe nas páginas já ganha a gente. E conforme eu falei, a história por si só ela é bem interessante, ela tem desdobramentos que surpreendem e tal, ela tem uma vibe de, sei lá, de feel good, de família e tudo mais, vai ter também, mas isso também não atrapalha, eu acho que é gostoso também, faz parte aqui desse clima que o visual apresenta para nós. Agora, vamos lá. Para não dizer que tá isento de críticas, tá? O que eu acho de fato que poderia ser trabalhado de forma diferente é o retrato de alguns personagens, tá? Eu acho a figura do irmão, por exemplo, eu acho um tanto exagerada no caso, porque eu acho que segue muito aquela figura comum que a gente costuma ver em filmes de família, assim, que envolvem, né, tramas de família que envolvem essa vibe. A figura do irmão, que é irresponsável, é bonachão e tudo mais. E eu acho que esse tipo de apresentação, assim como certos estereótipos de dentro da indústria, eles acabam beirando o caricato e um estereótipo assim muito, eu diria assim, fácil, no caso, que acabam diminuindo um pouco, na minha opinião, a crítica a qual a HQ está se propondo a fazer, tá? Então tem todo esse problema para mim no retrato de alguns personagens, tá? Não acho que a diversão ela é sacrificada por isso, tá? A figura da advogada também que eles arrumam é um tanto forçadinho para mim, sabe? Por outro lado, tem a figura também dos dois capangas lá, que eu não vou falar por que eles entram na história tal, mas eu achei um tantinho cômico demais pro tipo de história que está sendo contada aqui, tá? Enfim, pecadilhos aí comuns, acho que ninguém vai se arrepender de ler por causa disso, mas eu acho que poderia ter ido por um outro caminho e ficaria melhor. Aqui a página 109 também eu tenho que destacar que um balão ficou meio fora aqui no posicionamento e tal, mas também é uma besteirinha. E é isso, tá? Domínio público
de uma forma ou de outra, vale muito a leitura. Pelos envolvidos, né, Image, o Zdarsky, tem essas questões aí dos retratos que acabam sacrificando um pouquinho daquilo que a HQ se propõe, ok, mas de qualquer forma ainda é um quadrinho bacana demais, lançado aqui com uma janela de espera assim, bem curta, então é legal você ver, sei lá, um quadrinho que foi badalado no ano passado já chegar aqui no Brasil, aqui uma edição bacana. Mas se você se interessa por essas obras de ficção que abordam os bastidores da indústria dos quadrinhos, que não são tão comuns no caso, aqui eu lendo Domínio Público, eu não tive como deixar de me lembrar do livro As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, do Michael Chabon, também é um livro que eu gosto demais. E só por isso, né, a iniciativa no geral é muito bacana, a parte visual é super bem resolvida, então aí, vale demais o passeio, vale muito você já garantir seu volume 1 e esperar pelo volume 2, que ano que vem deve estar por aí. Beleza? Então é isso, se curtiu, compra aí pelo nosso link, tá aí na descrição, por gentileza, você ajuda o canal também comprando pelo nosso link. Fora isso, vou pedir novamente aquele like esperto para você. Se não se inscreveu no canal, também faça isso, não esqueça de ativar o sininho. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores. E é isso. Boa leitura.